2 episódios de Castelo Rá-Tim-Bum essa semana no canal pra vocês. O primeiro, qual explora um pouco do folclore brasileiro, e tava faltando isso aqui no canal. E o segundo, a respeito do uso abusivo da televisão, que na época era o único meio de entretenimento que reinava nas casas. E como eu combinei pra vocês, a princípio eu vou trazer aqui os episódios que eu mais gosto. Então eles estão sortidos, tá, galera? Tanto que hoje é o episódio 18 e o 52, se eu não me engano. Que são esses episódios que tem uma vibes mais de terror, ou que tem uma vibes mais interessante de se falar aqui. Depois, se tiver certo, tiver um bom número de visualização e tal, aí eu vou trazendo os outros. Inclusive, vou trazer também Castelo Rá-Tim-Bum, o filme. Vou falar sobre o Castelo Rá-Tim-Bum, o filme, que tem gente que não gosta, né? Tem gente que gostaria que fosse mais parecido com a série. No entanto, por incrível que pareça, eu defendo o Castelo Rá-Tim-Bum, o filme, do jeito que ele foi feito, gente. Eu acho que ele acertou na hora de transformar o Castelo Rá-Tim-Bum em algo cinematográfico. Mas aí, a gente comenta quando eu trouxer Castelo Rá-Tim-Bum, o filme, em breve. E como eu já tenho um primeiro vídeo que acaba sendo mais introdutório, mostrando pra vocês como é que funcionava, né, o Castelo Rá-Tim-Bum, a parte educativa, etc. Então, dessa vez, eu vou fazer aquilo que eu disse. Eu vou focar na história em si. Não vou focar nos trechos educativos. Posso até comentar um ou outro, mas não vou focar neles. Então, bora analisar comigo os episódios Xi, Escapou Saci e TV Mania, da série Castelo Rá-Tim-Bum. E como são 2 episódios, bora se jogar, que é muito assunto pra falar, bora! E o episódio 18, chamado Xi, Escapou o Saci, começa mostrando pra gente o gato de botas que tá ali na biblioteca dando uma olhada num livro ao lado do Mal. O Mal, aquele personagem que eu já falei pra vocês, que anda pelos encanamentos do castelo e que sempre faz perguntas pro Godofredo, as quais, se o Godofredo não souber responder, ele dá a gargalhada fatal. E o Gato Pintado tá lendo algo sobre lendas brasileiras, e a gente vê que a página em questão tem o Saci. E o Mal comenta que seria muito mais legal se talvez ele estivesse lendo algo sobre o lobisomem, porque como eu falei pra vocês, esse episódio ele tem como foco esse lance do folclore brasileiro. E por incrível que pareça, por mais que o lobisomem seja algo mundial, nós temos sim lendas brasileiras do lobisomem, e são completamente assustadoras. Ele faz parte do folclore brasileiro também. Quer escutar sobre o Saci? Eu não, eu prefiro o lobisomem, pois, afinal de contas, quem é que tem medo do Saci? É então que o Saci sai do livro e aparece ali na frente do Gato Pintado, faz a outra perna dele crescer, porque ele fala que é mais fácil pra andar na cidade com as 2 pernas, e eu acho que realmente assim é porque, cara, seria complicado pra produção, né, do Castelo Rá-Tim-Bum na época, fazer o episódio inteiro com ele com uma perna só. Então, tipo, ele faz a outra perna crescer, pula pro chão e fica grande. Tudo isso, né, gente, com aquele CGI de milhões, que vocês sabem que é babado, o CGI dos anos 90, eu adoro. E o Saci em si, né, a figura do Saci, o garoto preto de uma perna só com o gorro vermelho, ele é famoso por fazer traquinagem, né, por fazer, entre aspas, assim, tipo trollagem, né, que é o que a gente chama hoje. Então ele trollava as pessoas. No caso do Castelo, ele sai correndo e aí ele fica azucrinando o Nino enquanto ele dorme, né, passando uma pena na cara dele, até que ele joga um feitiço no Nino pra que o Nino não consiga acordar e durma a tarde inteira. E sim, gente, o Nino fica off o episódio inteiro praticamente, ele fica dormindo o episódio inteiro. Esse foi o dinheiro fácil do Caça Escapim nesse dia, né? Que é o ator que faz o Nino. Leira, 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 vai dormir a tarde inteira. Depois ele vai pra escada, gruda o Tap e o Flap, que são 2 botas falantes. Eu acho que eu não cheguei a falar delas no primeiro vídeo, mas sim, gente, tem 2 botas falantes no castelo. Elas não são um quadro educativo nem nada do tipo, elas são realmente assim só pra compor elenco, eu acho. E a Celeste, que tá dormindo toda enrolada na árvore, ele vai lá e dá um nó na Celeste. Porque, como eu falei, o Saci é sobre isso, é sobre fazer trollagem. Na verdade, nas histórias sempre fala que ele soltava os animais, fazia o cavalo relinchar, azedava o leite, escondia pertences. Que isso, rapaz? Tenha calma, meu filho. todo tipo de traquinagem comum no interior, porque é de onde vem a lenda do Saci, né? Dos interiores do Brasil. O Zequinha, a Biba e o Pedro chegam no castelo, são os amigos do Nino, esse vocês conhecem, né? E o porteiro tá com a boca travada, ele não consegue falar com as crianças, porque sempre que eles chegam, o porteiro dá um enigma pra eles, né? Só que ele não consegue falar porque o Saci grudou a boca dele. O Saci fez o que ele podia fazer de arruaçar no castelo, ele fez. E as crianças falam que, nossa, tá um calor, que elas não estão se aguentando e tal. Aí o Saci fala bem assim, ah, eu posso dar um jeito nisso.
ele vai lá e muda o tempo do nada e deixa o tempo frio. O dia hoje está quente. Saci vai dar um jeitinho. As crianças entram no castelo, pegam um casaco porque tá muito frio e começam a ver o estrago todo que o Saci fez. A Celeste enrolada na árvore, o Tap e o Flap grudados e o Nino que não acorda de jeito nenhum. E aí eles, no intuito de acordar o Nino, falam bem assim, então vamos assoviar bem alto pra ver se ele acorda? E eles começam a assoviar. No entanto, gente, no Castelo Rá-Tim-Bum, sempre que eles assoviam, a Caipora aparece. Alguém assoviou? Caipora ouviu alguém assoviando. E vamos lá entender quem é a Caipora. Por si só, a Caipora é um ser folclórico que vem das tradições indígenas e amazonenses. É um ser mitológico capaz de controlar os animais, desorientar os caçadores e tem como intuito proteger a natureza de um modo geral. Ela é normalmente representada como essa figura sobrenatural, como essa entidade sobrenatural. E no caso do castelo, ela aparece sempre que alguém assovia. E fica por conta da Caipora no castelo a parte educativa que foca no folclore brasileiro. Então, sempre que ela aparece, ela traz alguma coisa do folclore brasileiro pra gente. Nesse caso, como o episódio em si é do Saci, então é claro que folclore puro, né? Agora, uma coisa muito engraçada, eu nunca tive medo da Caipora. Nunca tive medo, apesar dela ser essa coisa vermelha que a gente não entende direito o que ela é, né? Com essas orelhinhas e tal, a faixa preta assim na região dos olhos. A pele dela tem uma parte que é tipo de onça e tal, ela tem essa miscigenação de animais. Pode falar miscigenação de animal, será? Essa mistura de animais, né? Eu nunca tive medo dela, mas tinha muita criança que morria de medo da Caipora. Eu tinha medo do Curupira, que anda com os pés pra trás. E se eu não me engano, vai ter um Curupira no Castelo Rá-Tim-Bum. Tem um episódio que aparece um Curupira, se eu não me engano. Dele eu morria de medo. E logo a Caipora já fala que, apesar dela ter aparecido porque ela foi chamada, né? Como se toda vez que alguém assoviasse no castelo, ela fosse convocada até lá, ela diz que não é um bom momento porque o Saci sumiu. Mas não foi uma boa hora essa de vocês chamarem a Caipora, viu? Por quê? Porque a Caipora está muito preocupada. O Saci desapareceu. E ela é meio que a protetora, não só nesse caso, né, da natureza, no Castelo Rá-Tim-Bum, não só da natureza, mas de todos os seres mitológicos. Ela cuida de todos eles. Ela fala que ele sumiu e isso é muito ruim, porque ele é muito arteiro, então na onde ele estiver, ele tá com certeza causando. Sem dizer que ela fala que as histórias dele estão sem pé nem cabeça, porque como ele não está mais nelas, então o pessoal não tá mais entendendo as coisas que estão acontecendo lá nelas. E as crianças começam a explicar pra ela que, na verdade, eles estavam assoviando pra poder acordar o Nino, porque o Nino não quer acordar. E aí ela fala que tá frio, eles falam bem assim que o tempo mudou do nada, que a Celeste tava amarrada na árvore, que o Tap e o Flap tava grudado. E a Caipora fica, logo ela cata, ela fala bem assim, eu acho que isso é coisa, eu acho que é aqui que o Saci tá. Isso está me parecendo obra do Saci. Do Saci? Mas como ele veio parar aqui? E de fato, o Saci, quando ele veio, ele falou que ele ia encontrar um velho amigo, que ele tinha que encontrar, dar oi pra um velho amigo, ali no castelo. Eles descobrem, então, através do gato pintado, que o Saci, de fato, saiu do livro e tava arruaçando no castelo. Era realmente o Saci. Aí a Caipora fala bem assim, então peraí, se foi ele que lançou esse feitiço de mudança de tempo, eu vou desfazer esse feitiço. E ela desfaz. Frio, friorento, friozinho, chatinho. Escute Caipora e vai embora. Em seguida, eles saem procurando pelo castelo Saci, até que o próprio Saci se manifesta e fala, ei, querida, não precisa procurar não, eu tô aqui. A Caipora logo fala pra ele, olha, vamos embora, porque tá você aqui tá causando, não faz nem sentido você tá fora das histórias. Mas ele diz que não vai não, senhora, ele fala que vai ficar bem ali mesmo. E aí começa uma perseguição, e é muito louca essa perseguição que acontece entre a Caipora e o Saci, porque é Marvel, gente, isso aqui é Marvel. CGI, tá, são efeitos visuais de milhões, e se aparece e desaparece, isso aqui é jogada de câmera, entendeu? Isso aqui é direção, eu amo. Até que finalmente, em um momento, a Caipora é mais esperta que o Saci e ela pega o gorro dele. E de fato, gente, a lenda conta, né, que a única maneira de você capturar um Saci é se você pegar o gorro dele. Tem uma outra maneira que é... Dizem, né, que o Saci, ele nasce dos redemoinhos. É redemoinho ou rodamoinho? Redemoinho. Ele nasce, né, desses redemoinhos de vento. Então, outra maneira de você capturar um Saci é você estar com uma garrafa perto de um redemoinho. Você
passa a garrafa no redemoinho e tampa. Quando você olhar, o Saci vai estar dentro da garrafa. Eu lembro quando eu era criança, eu não podia ver um redemoinho, que eu lembro que na escola a gente caçava Saci. Doidas a gente. Mas outra maneira de você capturar o Saci também é roubando o gorro dele, porque os poderes todos estão no gorro vermelho dele. Como a Caipora conseguiu, então ele está sob o domínio da Caipora. Agora peguei seu gorro, você vai ter que me obedecer, ô moleque. E chega de coceira. A Caipora venceu, pegou o gorro do Saci. Ela diz que só devolve a hora que ele entrar de novo no livro. E ele entra, e de fato, gente, quando ele entra, ela vai lá, coloca o gorro na cabeça dele e tal. Super Caipora, né, gente? Ela não tem por que mentir. Por fim, o relógio avisa que já tá tarde, que é bom as crianças irem embora, né? Já é fim de tarde praticamente. Elas vão e o Nino acorda. O Nino acorda, encontra com o Dr. Vitor, que aparece de gorro e de cachimbo. E fala que foi visitado por um velho amigo, ou seja, o Saci veio de fato ver o Dr. Vitor, só que como ele não aguenta, ele tinha que trollar a galera toda do castelo. E o Nino fala primeiro que foi esquisito que as crianças não apareceram, ele não nem sabe que horas são, né, nesse momento. E quando eles comentam do Saci, o Nino fala bem assim, ai, nem vamos falar, porque Deus me livre, eu não sou capaz de imaginar o caos que seria um Saci solto aqui no castelo. Oi, bobinha, não se dorme na Europa. E desse jeito acaba o episódio do Saci. É muito interessante estar falando com vocês aqui sobre o episódio focado na história, porque nós tivemos vários momentos educativos. Nós tivemos o momento do Mal e o Godofredo, nós tivemos o momento das fadinhas, onde elas fazem aquele lance de lógica, né? De devolver os pertences de cada um dos bonequinhos. Então, o gorro do Saci, o chifre do boi da cara preta, o espelho da Yara. Teve alguns momentinhos. E sem eles, o episódio meio que fica curto. Então, de fato, e é muito engraçado que com eles o episódio ainda assim fica interessante. Mas é muito louco perceber como, no final das contas, contando aqui pra vocês, a coisa fica mais simples do que ela realmente é. Ainda assim fica divertido. Comenta aí se vocês acharam divertido, tá, gente? Como eu falei pra vocês, vai depender de vocês pra eu continuar trazendo. Se vocês gostarem, eu trago. Mas é engraçado como ficou simples e divertido, no final das contas, contar a história corrida desse jeito, sabe? E como são 2 episódios, bora falar de um outro episódio do Castelo Rá-Tim-Bum. Bora! Trata-se do episódio 51, chamado TV Mania, que começa com o pessoal do castelo, o Nino e a galera que mora ali no castelo assistindo TV. O Dr. Vitor chega e comenta com eles que, porra, já tá na hora deles saírem da frente da TV e irem fazer alguma coisa. Eles ficam bravíssimos, mandam o Dr. Vitor ficar quieto e ele fala, tudo bem, tô saindo. Não acho que está na hora de fazer outra coisa, não? Tá bem. Eu já estou de saída. Indignado, o Dr. Vitor conversa com o relógio falando que é um absurdo essas crianças sentarem na frente da TV sem hora pra sair, sabe? E ficar na TV a tarde inteira, embutir a noite e vai embora, que isso é um absurdo. Aí ele até comenta sobre um quadro que as crianças, né, o pessoal do castelo ainda não viu, que tá ali, que é do Diego Velasquez, como eu falei pra vocês. Tem essa parte, né, educativa do Castelo Rá-Tim-Bum, onde tem um momento em que as crianças apreciam um quadro que é uma pintura de alguém famoso. Nesse caso é de Diego Velasquez, do século 17. E esse quadro é muito famoso também porque o pintor se pintou no quadro. E ali o Dr. Vitor fala bem assim, olha aí, nem isso eles apreciaram ainda, porque eles não saem da frente da TV. De qualquer forma, ele se despede do relógio e vai pro trabalho. E de fato, gente, assim, é muito louco, porque hoje a gente tá muito acostumado com as telas, né? Com o celular, ali, com a gente assistindo coisas o tempo todo, crianças, adolescentes assistindo TV. Mas nos anos 90 não era comum. O comum eram as crianças brincarem mesmo, brincarem na rua, brincarem na areia, na terra, jogar bola, pega-pega, esconde-esconde. E o momento da TV era um momento muito curto. De fato, muito curto. Eu lembro que lá em casa, eu assistia a TV, tipo, quando eu tinha que entrar, porque todas as crianças já iam pras casas, né, pra tomar banho, jantar e dormir. E isso era por volta de 7 horas, 6h30, 7 horas. E aí eu assistia, eu lembro que TV Cruz e alguns desenhos. E depois meus pais assistiam a novela, mas aí eu já tava já com sono, eu já ia dormir. E no outro dia, o máximo que eu assistia era a programação da manhã, na cultura, que era Castelo Rá-Tim-Bum e etc. Mas durante o dia mesmo era escola, que não tinha celular, não tinha tela, a gente não assistia nada na escola. E quando voltava era brincar a tarde inteira. Hoje em dia já não é tanto assim, né? O controle de telas hoje não existe mais. Então, tipo, esse episódio mesmo, eu não sei que impacto ele causaria nas pessoas, nos adultos de hoje que têm filhos, porque o descontrole a respeito de a criança ou o adolescente ficar ali jogando
videogame o dia inteiro, assistindo televisão o dia inteiro, né? Esse excesso de dopamina que é lançado no cérebro da criança e do adolescente o dia inteiro, eu não sei como que os pais veem isso hoje, mas é nocivo, tá? Você que for pai, mãe, é nocivo. Eu sei que, de fato, é necessário outros adolescentes para que o seu filho adolescente saia de casa pra ir, né? E, tipo assim, se não tem adolescentes, como é que a gente faz? Mas é babado, é babado. Tem que arranjar coisa pra fazer que não seja ficar na frente da tela. Inclusive, deixa eu até dar uma olhada aqui nas minhas redes sociais. Safada. As crianças chegam no castelo, o Zequinha, o Pedro e a Biba. Inclusive, o porteiro demora a ir lá atender, porque ele tava assistindo televisão junto com o Nino. Será que ele não está? Claro que está. Ei, porteiro! E eles entram e vão direto também assistir o tal filme de monstro que eles estão assistindo lá na sala. Inclusive, nesse momento, o gato pintado fica super irritado, porque ele falava assim, nossa, eles nem passaram aqui na biblioteca, sendo que hoje eu separei uma poesia pra ler pra eles. Porque é aquela parte que eu falei pra vocês de literatura, né? E nesse caso, tratava-se da poesia A Porta, de Vinícius de Moraes, que é uma poesia fofa. Inclusive eu sei de cor essa poesia por causa do Castelo Rá-Tim-Bum, porque eles repetem, tá, as poesias, tipo, as poesias não são sempre que elas aparecem é uma nova, não. A Porta, eu lembro de 4 ou 5 episódios que ela tá, tem o relógio também, enfim, tem algumas. Bom, as crianças tá vidrada na TV assistindo um filme de monstro. É um filme meio ruim, né, a gente vê que é um monstro meio duro que tá passando e tal, mas de repente a luz acaba e eles ficam no breu completo. E a cena é muito legal, né? Muito bem dirigida. Eu sempre comento que essas produções, principalmente nos anos 70 e 80, era muito fácil fazer a gente ficar com medo, porque como eles abusavam muito da luz e sombra, sempre que eles colocavam um pouquinho disso com uma música um pouco mais arranhada, mais esquisita, a gente já ficava com medo, né? E nesse caso do Castelo Rá-Tim-Bum não é diferente. As crianças, elas ficam no breu, logo a gente ouve um ruído esquisito vindo da sala. Vocês ouviram isso? Parecia um monstro da televisão. Os bichos do castelo que tava ali saem voados, porque, né, sei lá, tem um monstro solto por aí. E o Nino fica ali com as crianças tentando acalmar as crianças, falando que não faz sentido ter um monstro solto pelo castelo, que não existe isso. Eles saem dali da sala e quando eles chegam na sala principal ali, tem uma pegada no chão. Eles estão ali abaixados vendo que pegada é aquela, do que será que é, quando o Zequinha percebe que tem alguma coisa atrás deles. Quando ele olha, mano, vê um monstro assim pra cima deles, né? É tipo um monstro, mas é tipo um ser humanoide, porque anda, né, sobre 2 pernas, 2 braços e tal. Não, anda sobre 2 pernas, tem 2 braços, só que tem uma cabeça horrível de alien enorme, toda texturizada, esquisita. Aí tem aqueles olhos humanos, que é o que me dá muito medo, né? Normalmente é a região dos olhos. Além dele fazer um grunhido, né? Um som super esquisito e tal. Mas aqui. O que foi? Ah, que bucha! Deixa ela acalmar. Que é assim, hoje olhando visualmente, até que a gente pode achar que é meio palhaçada, sabe? Tá meio bobo assim, um monstro vindo assim, tal. Mas na época, quando eu era criança, nossa, eu me lembro muito que eu ficava assustadíssimo toda vez que passava. Até porque, eu tô me lembrando, e de fato, eu assistia Castelo Rá-Tim-Bum à noite. Ele passava, eu acho que era 7 horas que ele passava na TV Cultura. Então tinha o lance do Disney Cruise e tal, mas eu lembro que eu assistia à noite e eu ficava perturbadíssimo durante a noite, quando era esse episódio do lobisomem e tal. Eles todos se assustam, pegam o Zequinha, que fica caído ali catatônico no chão, e leva pra dentro do quarto do Nino. Lá dentro eles ficam em pânico, tipo, em silêncio, tentando entender se o monstro tá lá na sala. E a sala tá realmente muito silenciosa. O Nino cogita abrir pra ver, né, se ele ainda tá lá e tal. A Biba fala que não, pelo amor de Deus, não abra. E do lado de fora, a gente vê que o monstro estava, de fato, na frente ali da entrada do quarto do Nino. Mas aí ele sai andando pelo castelo de uma maneira muito doida. E ele senta na máquina de música. Começa a rodar assim. E essa parte educativa do castelo, que é voltada pra música, que é tanto nessa vitrola, né, desse negócio meio doido, quanto no passarinho. Que som é esse?
É então que a Penélope chega do nada. A Penélope, gente, é uma repórter toda icônica, que se veste toda de cor-de-rosa, ela tem o cabelo cor-de-rosa e tal. Inclusive a atriz que faz ela é a Angela Deep, e ela já falou uma vez que por causa da alta temperatura que tinha o castelo, por causa dos spots de luz, todos os atores falam que era muito quente o set de filmagem. Ela fala que a roupa dela era, tipo, insuportável, toda de pelúcia, e, tipo assim, era complicadíssimo filmar. Mas ela é muito icônica, ela é uma repórter, como eu comentei, e ela é adulta dos episódios, sabe? Então, tipo, normalmente, quando ela entra pra dar uma visão mais adulta de algo que esteja acontecendo ali e que as crianças vão ter essa visão mais infantil. O Nino percebe que ela tá ali na sala, no meio da sala, ele abre a porta, tenta avisar ela que tem um monstro, fica chamando ela não entende o que tá acontecendo. Quando eles saem pra poder puxar ela, o monstro aparece, eles correm, se escondem dentro do quarto, deixa ela lá na sala, ela que se vire. E ela é capturada. Dentro do quarto eles estão desesperados com o que tá acontecendo. O Nino, então, abre um baú, pega um anel que ele fala que a Morgana, a tia Morgana, deu pra ele e diz que ele deveria usar em caso de emergência. Ele falou, aqui é uma emergência. Ele bota o anel e ele vira o Super Nino. Raios e trovões, magos e dragões, Super Nino! Super Nino! E aí é um baile na Marvel de novo, tá, gente? Assim, o figurino do Nino é um baile na Marvel. Os efeitos especiais dele saindo voando de dentro do quarto, rodando ali, deixando o monstro desorientado, depois nocauteando o monstro, é maravilhoso. Eu acho super sem sentido isso, tá? Esse final eu sempre fiquei muito inconformado com esse final, porque eu sempre achei muito doido, assim. Do nada ele pega esse anel. E é aquelas coisas que, assim, claro, né? É o Castelo Rá-Tim-Bum, mas eu também sou o Arthur analisando, e aí eu não consigo deixar algumas coisas de fora das minhas análises. Então, tipo, ele usa esse anel dessa vez, e eu sempre pensei que ele tinha esse anel nos outros episódios, porque vão ter outros episódios onde talvez esse anel cairia bem também, sabe, dele usar e tentar dar um jeito. Mas ele só usa nesse. Como eles não estão vendo a Penélope em lugar nenhum, eles logo pressupõem que o monstro comeu a Penélope. Então eles vão pra cima do monstro pra abrir a barriga dele pra tirar a Penélope lá de dentro. E aí eles se dão conta que o monstro, na verdade, é o Dr. Vitor. Eu tô passada, chocada. E aí sim a Penélope surge. E fica explicado que o Dr. Vitor fez isso, combinou com a Penélope de dar esse susto nas crianças pra tirar elas da frente da televisão. Então ele chamou a Penélope no castelo só pra fazer isso, pra ela meio que corroborar com a ideia de que tem um monstro perigoso ali no castelo. E ele queria tirar as crianças da frente da TV porque tem uma tarde linda acontecendo com sol e flores e jardim e animais, etc. E eles estão presos dentro da sala escura assistindo a tela de uma TV. Como eu disse pra vocês, é aquele puxão de orelha que hoje em dia ele é cabível e não é, porque de fato, sei lá, é uma geração que eu não sei se tá tão acostumada a se desvencilhar do celular, da tela, das séries, do desenho, sabe, do on demand, na hora que quer, eu assisto a hora que eu quero, porque antigamente também tinha isso, tá, gente? Por exemplo, a gente não tinha locadora de filme, mas normalmente a gente esperava um filme passar na TV pra assistir, e o filme passava a tal hora, então você tinha que ter a disciplina de estar naquela hora na frente da TV pra assistir um filme. Hoje em dia, imagina, as crianças e adolescentes não entendem isso de jeito nenhum. Você tem um horário pra assistir, não faz nem sentido na cabeça deles. Tipo, você pega, bota o filme e assiste a hora que você quer. Então, tipo, é engraçado ver esse choque cultural. E é engraçado também eu me ver tão distante, sabe? Dessa nova geração e de como eles são e de como eles crescem. É muito louco. Bom, e desse jeito termina o episódio 51, TV Mania do Castelo Rá-Tim-Bum. Tudo bem no final das contas, né? Eu gosto, separei esses dois porque eles trouxeram propostas diferentes, ainda assim interessantes. Um baseado no folclore, outro baseado num puxão de orelha interessante que seria legal levantar o ponto da discussão, não sei. Agora comentem aí o que foi que vocês acharam, que eu quero saber. Engaja, deixa like pra falar pro YouTube que, ó, esse criador de conteúdo aqui, que eu acabei de assistir, gosto dele, viu? Ele faz um bom trabalho, eu gosto. Demorou? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, gente. Um beijo! E até o próximo vídeo.